Estamos de volta com o Sem Filtro, o novo programa da TV UFMA, o seu canal de ideias. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. E vamos falar agora sobre a atuação do professor no hospital universitário e o serviço público realizado no HU-UFMA. Professor, qual é o papel do hospital para a sociedade? Nós temos duas missões no hospital universitário. Aquela que é a principal em si, que é na área acadêmica, formar recursos humanos para a sociedade e ser campos de prática dos nossos cursos da área da saúde e áreas correlatas, como psicologia, economia, na área de serviço social e outras áreas, inclusive das engenharias. Mas ela tem uma missão importante, que é trabalhar na área da saúde. E o nosso hospital, ele universitário, muita gente não sabe, mas ele foi fundado como hospital universitário em 1991, em janeiro de 1991, com a extinção dos hospitais do ex-INAMPS. Aí nós fomos para a praça pública, eu presidi a comissão que implantou o hospital universitário, isso em 90. O movimento, nós não tínhamos hospitais para nossas práticas do curso de medicina, eu já era docente. Nós utilizávamos os hospitais da rede pública, numa verdadeira via crucis. E aí nós, então, conseguimos o Dutra e o materno infantil. Aliás, eu queria até o Pan Diamante na época, mas o reitor da época não ficou receoso, que era muita coisa. O fato é que, de 90 para cá, eu fui o segundo diretor do hospital, depois de 7 anos, fiquei 10 anos lá, e o hospital universitário, eu diria que é um projeto de sucesso na área pública, porque ele vem melhorando gradativamente, formando recursos humanos de excelência, tem uma autoestima que eu queria, e é a maior unidade acadêmica extensionista da nossa universidade. E ali se atende à população pobre do SUS. Faz muita inclusão social, faz educação, faz saúde, mas atende a pós-graduação, pesquisas ali. E depois que veio a EBSER, que é uma empresa pública-privada, que o MEC criou, o governo criou, para gerenciar uma unidade acadêmica da universidade. Ela não veio para privatizar, ela veio como um mecanismo gerencial de facilitador da gestão pública e tornou a gestão pública unificada em rede no Brasil inteiro e trouxe qualidade e eficácia para ele. E melhorou os processos de gestão, diminuindo o custo, mas dando uma qualidade no atendimento. E lembrando que ela foi criada também para corrigir uma distorção, porque ao longo do tempo os hospitais universitários, eles não tinham funcionários concursados, era um percentual pequeno. Aí os reitores, os diretores, contratavam pelas fundações e o Tribunal de Contas da União, penalizava os gestores. Então, a EBSER passou a fazer concurso público, um regime CLT. E nós tínhamos 1.500 funcionários terceirizados pela fundação, não concursados. Hoje, o hospital tem 100% do seu quadro funcionários públicos federais concursados, com CIAP sem nenhuma diferença dos funcionários que nós temos na nossa universidade. Robson. Natalina, é um prazer revê-lo. Eu queria colocar em pauta que eu estou diante de um médico, mas que fez um investimento, aliás, o exemplo de estarmos aqui na TV UFMA é um exemplo, um grande investimento em comunicação, e um reitor, o médico que tem um sentimento de resgate. Eu queria que você falasse da importância do resgate, do nome de Dom Delgado, que está lá estampado bem na entrada do campus. O que moveu você a fazer esse resgate? Você sabe que se eu não fosse médico, eu seria engenheiro ou da comunicação. Eu fiz muito pela comunicação na minha gestão aqui. Eu fortaleci a rádio, eu criei aqui a TV com a minha equipe, fortaleci a assessoria de comunicação, que tem também rádio e TV, e inventei o núcleo de relações públicas e cerimonial. E nós criamos um grande espaço, um campo de prática para a qualidade de formação dos nossos alunos de comunicação. E era um desejo, a TV, por exemplo, era um desejo muito grande. E aí eu comecei a procurar saber, eu gosto muito de história.
E aqui nós tínhamos um brasão, que é o símbolo da nossa universidade, e a tradição. E aquilo, cada desenho daqui tem um porquê das coisas. Aí eu me assustei quando eu cheguei aqui. Tiraram a história da universidade. O brasão tinha desaparecido. Aí colocaram o símbolo do Guará. Não tem nenhuma identidade, tem com a natureza. E não é só do Maranhão, é toda a região do norte aqui. Aí eu resgatei o brasão. Botei um círculo e criei a identidade. E aí fomos ver quem... E a universidade começou a crescer. E aí todas as universidades que têm uma estrutura, né, pujante, eles dão o nome de cidade universitária. E aí eu escrevi um artigo falando que agora nós tínhamos uma cidade universitária. Aí eu fui pesquisar Dom Delgado, encontrei um artigo de Dom Delgado, isso foi em 1958, publicado no Jornal da Arquidiocese. Ele que chamava cidade universitária, quando ele sonhava. Ele escreveu um artigo de que ele ia adquirir toda essa área aqui e que ia demorar muito tempo, mas ele ia construir aqui a cidade universitária. Ele foi profético, sonhador, visionário. Dom Delgado é uma personalidade ímpar que muito fez pelo Maranhão. Primeiramente, parabéns pela sua eleição, terceiro mandato, um alcance incrível. O senhor falou muito aí dessa importância do hospital universitário, da formação dos recursos humanos, da prática acadêmica, do atendimento à população. Falou, assim, das suas obras aqui nessa área de comunicação. E eu conversei com algumas pessoas aliadas suas durante a campanha e elas sempre me falavam com alguma empolgação de que existia uma UFMA antes e uma UFMA depois do Natalino Salgado. A gente sabe, é claro, que essa UFMA, que foi transformada pelo Natalino Salgado em 2 gestões, ocorreu num momento econômico do país muito diferente, em que havia uma facilidade de acesso a recursos federais maior, então proporcionou também, é claro que existe a gestão por trás disso, a gente não pode esquecer, não pode deixar isso de lado, mas existia um cenário mais favorável. Nós estamos agora num cenário que a gente vem de um período quase de recessão econômica, existe mais dificuldade de acesso a recursos, e eu pergunto como é que anda essa sua interlocução com o governo federal, com o ministro da Educação, com o próprio presidente da República, para poder conseguir os recursos que são necessários para manter isso tudo que foi, de alguma forma, construído nas suas gestões anteriores e para ampliar esses investimentos. Nas 2 gestões anteriores, nós tínhamos um projeto do Reúne, que era um projeto de expansão. Mas o Reúne acabou financiando só 40% dos recursos. E nós esperávamos Reúne 2 para concluir as obras. Esse projeto não veio. E nós tivemos a oportunidade de fazer projetos e ir buscar recursos. Nós recuperamos prédios do Centro Histórico, como, posso citar o exemplo, Gentil Braga, né? O Conjunto da Santa Amélia e outros prédios, Cristo Rei, com projetos que nós fomos buscar ou no turismo ou no Ministério da Educação. Nós fizemos um parque tecnológico aqui de primeira na área do esporte e as verbas foram do Ministério do Esporte. Nós temos aqui, que nós vamos concluir, se Deus quiser, um espaço do firmamento aí, que é muito interessante, que é um planetário, e que vai ser um ponto turístico ao mesmo tempo de prática das ciências, com dinheiro do MCTI. Então, nós vamos ter, nesse momento de dificuldades, ter a capacidade de usar a experiência para planejar e manter esse relacionamento com o governo federal. Nós já tínhamos esses caminhos, né? O governo muda. E, por incrível que pareça, esse embate político que se tornou para a indicação do reitor me permitiu estar em Brasília e articular e conhecer o cenário atual e interlocuções que vão facilitar um novo caminho para a nossa universidade. Em que pese a dificuldade, eu sou, por natureza, um homem muito otimista e montei uma equipe, entendeu, que está trabalhando e pensando a universidade assim intensamente. Minardi? Professor, pegando o gancho da pergunta do Gilberto, a gente tem uma obra aqui na UFMA que é a biblioteca, né? Parece que o senhor deixou já bem avançadas as obras e quando o senhor saiu nesses últimos 4 anos, parece que nada aconteceu. O senhor pretende retomar a obra da biblioteca
E como? De onde o senhor vai conseguir esses recursos? Olha, Minardi, eu moro no São Francisco. Eu sou traumatizado com aquela ponte, que só tem duas pistas. Depois ampliaram para... se eu fosse prefeito ou governador na época, eu faria com 5 pistas. O projeto do Reúne, o projeto era para fazer uma biblioteca aqui de 2 pavimentos. Em 10 anos, ela já não iria suportar o crescimento dos cursos, porque de 48 cursos eu deixei com quase 100 cursos. Eu resolvi fazer um projeto mais ambicioso. E aí eu gastei 12 milhões e eu preciso de mais 4 ou 5 para concluir. A obra ficou abandonada. Nesse período que ficou abandonada, até o corrimão de aço inox sumiu. E ela se deteriorou um pouco, mas graças a Deus ela ainda tem uma boa estrutura, já com parte do acabamento. Nós vamos concluir isso aqui, ou com orçamento próprio, já falei com o ministro, ou vou fazer isso com a emenda dos parlamentares, outros projetos que nós vamos atrás. Mas nós vamos eleger prioridades. Nós temos 2 planos estratégicos para cá. Uma é concluir as obras que estão necessitando serem concluídas. Mas eu vou dar prioridade inicial, entendeu? Não à biblioteca, eu vou dar ao campus de Balsas. Porque foi o último campus que eu implantei e eu só fiquei 1 ano, não tive tempo. Agora eu preciso concluir o campus de Balsas para ele ter uma equivalência e estar dentro do seu espaço físico, como acontece com os outros campos. Depois a biblioteca. Mas você acredita que a biblioteca, eu precisava que a universidade tivesse um monumento na sua entrada, que aquilo fosse o símbolo do conhecimento. Como se visita o mundo inteiro nas universidades, um dos prédios mais bonitos são as bibliotecas. Então, com essa paixão por Dom Delgado, eu fui visionário. Construí uma biblioteca para 50 anos, mas nós vamos concluir. Mas eu construí 14 bibliotecas. Eu construí em todos os campi, sendo que no caso de Imperatriz foram 2, e aqui em cada centro eu construí uma biblioteca. Então, essa biblioteca ela pode aguardar mais um pouco. E nós vamos concluí-la como as outras obras também. Vamos a um rápido intervalo? Até já!